Olá, povo de sucesso, tudo bem com vocês? Me chamo Anne Rodrigues. Meu nome é Gregório Magno, vamos dar início a mais um podcast Café com Odontologia, o primeiro da região norte, voltado à odontologia, trazendo histórias de sucesso, pessoas que nos inspiram todos os dias. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocínios? Vamos falar do Primeiro Molar, uma dental de excelência, tá? Vocês vão lá, confiram os preços. Gente, tá com um monte de produto com desconto que cabe no bolso de todo mundo. Vão lá, confiram o profissional da odontologia, acadêmicos, não percam essa oportunidade. A gente sabe o quanto o material é caro e pesado, então aproveitem. Vai estar o QR Code aí, clica, confira, fale que falou que viu aqui no Café com Odontologia e ganhe desconto de vocês. Temos também a clínica Cedetel, onde você pode fazer parte de harmonização orofacial, parte de implante, lente de contato, tudo voltado à odontologia de melhor qualidade possível. Vamos deixar também o QR Code para você poder entrar em contato, marcar sua consulta, tá? E nossa convidada de hoje... ainda tem a Taimê, a ateliê Taimê, doutor. Oh, me perdoe. Que é uma artesã de mão cheia, gente. Olha aí, nossa mascote linda. Foi ela que... Como a Antonella falou, tá? Antonella Moreno é perfeita. Então, foi feito pelas essas mãos de fada, tá? Da Taimê. Então, vão lá, confiram, gente. Tá? Digam que assistiu aqui também no Café com Odontologia. Ela faz cada coisa linda para aniversário, para baby shower, batizado. Não é uma artesã de mão cheia. Então, confira cada coisa, um mimo mais lindo do que o outro, tá bom? E agora vamos para nossa convidada? Agora sim, a nossa convidada. Uma mulher de exemplo, empresária, é mãe, é esposa, é implantodontista, tá? É uma pessoa de sucesso que inspirou muitos. Com vocês... Doutora Cláudia Diniz. Olá, pessoal. Quero agradecer o convite de vocês. É uma honra estar aqui participando do podcast. E quero agradecer ao Gregório, à Anne pelo convite. E espero poder aí acrescentar, né, no programa de vocês. Com certeza, doutora. Coisas boas, né? Sem dúvida. Doutora, é uma grande honra ter aqui com a gente, né? Uma história linda e sua. Várias pessoas indicaram, né? Obrigada. Indicações de exemplo de sucesso. Então, você é uma pessoa que inspira muitos, não só acadêmicos, mas também profissionais. Então, a gente veio aqui, queria saber mais um pouco aí dessa carreira, dessa trajetória de vida. Vamos começar com a sua origem, doutora. Como é que foi sua infância? A minha origem, assim, na verdade, eu não sou de Manaus, né? Minha família é de Goiânia. Então, meus pais vieram para cá em 79, eu vim para cá bem cedo, tinha 5 anos de idade, e então a gente veio para cá, meu pai veio a trabalho, mas eu sou, assim, apesar de não ter, as pessoas comentam, né, de onde é seu sotaque? Na verdade, eu não tenho sotaque, mas eu fui criada em Manaus, então todas as minhas amizades são daqui, tenho muitos amigos, a nossa raiz, a nossa... A senhora veio pequenininha, eu vim para cá, eu tinha 5 anos quando eu cheguei aqui. Então, mas Goiânia é terra boa, né? Então, terra boa. Aqui fiquei, aqui casei, aqui estou. Oh, que legal. Seu marido também é aqui de Manaus? Não, ele também não é daqui. Meu marido também, a família dele é de Goiânia. Olha. É engraçado que tem uma história, né, que as pessoas até falam, mas vocês se conheceram aonde? Quando a nossa família veio para cá, a minha mãe já conhecia a mãe dele lá de Goiânia. Então, falou assim, quando for para Manaus tem a família do Valtênio, né, que é o pai dele. E aí a gente acabou fazendo amizade, eles também já tinham amizade com sócios do meu pai. Enfim, ficaram as famílias, foram criadas todas juntas. Então eu conheço ele desde muito criança, mas eu não namorei muito criança não. Namorei já quando eu tinha 19 anos, que é aí que a gente veio namorar. E as famílias acabaram que ficaram juntas porque tanto a minha família quanto a dele, a outra família que era sócia do meu pai também, uma das filhas casou com o irmão dele. Então hoje continuam as famílias todas juntas e... Que legal, né? Arranjado não, né? Mas que bom, né? Conhecer E desde doutora, pequeno. A senhora cozinha em casa?
Eu não vou dizer que eu sou cozinheira, não, mas eu gosto. A comida um pouquinho. goiana, meu Deus. Eu confesso que a minha mãe e minha sogra cozinham muito bem. Muito bem. A comida da minha mãe é maravilhosa, precisa viu? conhecer ela. Eu tenho uma amiga minha, né, Thaís, eu conheci na faculdade de psicologia. E assim, mano, ela convidava, vem, Anny, já tá com. Ai, eu amava receber o convite dela. Ele gosta disso, né? E eu também gosto, assim, de receber as pessoas, eu gosto de fazer a comida. As pessoas até brincam que eu gosto muito de arroz, né? Então, mas aí tem que ser aquele arroz feito na hora. Aí tem umas amigas que falam assim, Cláudia, eu nunca esqueço de vir na tua casa e falar assim, não, o arroz ninguém vai fazer, primeiro tem que fazer na hora, antes do jantar. E até hoje eu carrego essa tradição, né? Assim, do arroz, tem que ser feito tudo na hora, com muito tempero. Duas culinárias, goiana e mineira. São duas assim que e lá, se não for para comer, nem chama a gente, que tem que reunir, fazer aquela mesa. Não, imagino, porque quando ela levava a gente, o pai dela tinha uma fazenda, não sei se ainda tem, a gente ia pra fazenda, mano, é comida direto. Eu tava falando, eu vou sair de lá rolando, meu Deus do céu. Porque era comida. Eles matavam carneiro e temperavam. E ela fazia questão de fazer, ela cozinhava muito bem. Não, eu tenho um hábito, assim, eu chego em casa, apesar de chegar tarde, às vezes, do consultório, né, eu sempre tive esse hábito de sentar para reunir e comer. Eu faço alguma coisa assim, preparo alguma coisa, sempre preparei para os meninos e tal, pra gente estar junto, e eles ficam todos esperando, sabe? Aqueles meninos ficam todos esperando a comida que a mãe vai preparar ou organizar. Não que eu vá fazer um jantar, mas eu sempre preparo alguma coisa e eu fico feliz por isso também, né? Porque eles gostam e eu acho que a comida é isso, ela reúne, ela agrega e tem sempre as lembranças e eu acho que um bom prato de comida traz muitas lembranças ali. Sem dúvida, sem dúvida. E doutora, como foi a escolha da odontologia na sua vida? A odontologia, ela veio assim... sempre a gente se espelha em alguém, né? E eu tinha uma dentista, que é a doutora Analice, que hoje eu acho que ela não está mais atuando. A Analice era minha ortodontista, então eu ia na doutora Analice, né, fazer minhas consultas mensais ali, e eu gostava muito dela, uma pessoa super agradável, e ela falava muito da vida dela, das filhas, e eu sempre tive a ideia de família, de filhos, e eu falava assim, bom, eu acho que essa profissão vai ser legal, porque ela trabalha, mas ela tem os filhos, ela consegue ir buscar na escola, ela consegue manter, né, aquela vida familiar, e consegue ser uma profissional. Então eu me espelhei nela naquele momento ali. E depois também, logo a minha irmã mais velha também, ela fez odontologia, então ela também, né, assim, acaba ficando aquela ideia de que isso é legal, vai dar certo, e foi. Aí eu fui seguindo a carreira e realmente eu me encontrei na odontologia. Quando eu fui fazer vestibular, eu pensei em fazer duas coisas, ou era odonto ou arquitetura, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Diferente. Mas hoje eu até penso que tem, porque a arquitetura também é uma construção e a odontologia também, né? Constrói alguma coisa. A criação, né? Uma criação. E eu gosto muito dessa coisa do belo, do bonito e tal. E aí, só que a arquitetura não tinha aqui naquela época. Então, sabe, nem passava pela minha cabeça morar fora, fazer uma faculdade fora. Então, eu procurava uma coisa que fosse mais tranquila. E hoje eu vejo que não é tão tranquila assim, não. É verdade. A senhora fez onde? Eu fiz faculdade aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Na Fiz UFAM? aqui na UFAM. Na antiga UA, né? E aí, como é que a senhora era na vida acadêmica? Era do fundão, do meio? Eu era de todo lugar, eu era do fundão, era do meio, era lá da frente, depende, mas eu era assim, era bem ativa mesmo na faculdade, assim, sempre gostava de participar, né, na comissão de formatura, e eu gostava de sempre estar no meio, sabe? E eu era uma pessoa estudiosa, mas de vez em quando dava minhas escorregadas, assim, né? Mas eu sempre fui muito de produzir também, eu produzia bastante na faculdade, mas era uma pessoa... Qual era a matéria terror? Não, a matéria terror? Alguma matéria assim que passou assim pela misericórdia. Matéria que é impressionante como as coisas são, né? Tinha uma matéria que eu não gostava de jeito nenhum, que era periodontia. Pério, pra mim, era assim, terrível. Eu ia pra faculdade e falava, não vou faltar essa aula porque eu não vou pra periodontia. E aí as nossas curetas eram todas velhas, eu usava o instrumental da minha irmã, que já tinha deixado pra mim, uma coisa terrível. E aí... Por incrível que pareça, foi a minha primeira especialidade que eu fiz, foi pério. E eu me apaixonei pela pério realmente quando eu descobri o que era a periodontia, o caminho que eu ia seguir depois da periodontia, né? Que para mim foi a base de tudo ali na pério. Mas no começo, eu confesso que eu não gostava de jeito nenhum.
Periodontia, né? E aí eu comecei assim a faculdade, a especialização. A minha irmã já morava em Bauru. E eu falei, cara, eu não sei o que que eu faço. Eu comecei a gostar de cirurgia, mas eu gostava, né, da estética, mas naquela época ninguém fazia muita estética, não tinha muita estética, né? E prótese também, na faculdade, assim, a gente não aprendia muito. E aí ia ter um curso de especialização. A minha irmã fazia ortodontia em Bauru, e eu entrei achando que eu ia ser orto. E quando eu entrei, eu falei, cara, orto eu não quero outra coisa, orto eu acho muito devagar, eu quero uma coisa mais dinâmica. Aí ela falou, Cláudia, vai ter um curso de especialização em pério e prótese, que é as duas especialidades juntas. Só que você precisa fazer Antigamente não entrava assim direto na especialização, né? Você tinha que fazer uma prova, você tinha que ter pré-requisitos para entrar. E lá em Bauru precisava de um pré-requisito em oclusão. Ela falou, você precisa vir 6 meses antes, fazer esse curso durante 6 meses e depois entrar na especialização. Aí assim eu fiz, durante a faculdade mesmo, eu fui, ia, voltava, aí fiz a prova e entrei na especialização. Então, eu já saí da faculdade, foi o primeiro ano, em 95, foi o primeiro ano que a gente já podia sair da universidade e já entrar no curso de especialização. É que agora acho que não pode. Agora pode, naquela época que não podia, tá. um ano antes não podia, você tinha que esperar 2 anos para fazer a especialização. Deus. E naquele ano eu já podia, então eu falei, eu vou entrar logo porque eu fiquei até na dúvida, porque o pessoal falava assim, não, você tem que trabalhar primeiro, pegar a mão para fazer uma especialização. E eu falei, não, quer saber? Se for para aprender, eu quero aprender a fazer logo certo. E aí eu fui para Bauru, acabei, né, ficando nessas indas e vindas, depois tem mais história. E a disciplina preferida? A queridinha. Da graduação, a queridinha que não podia faltar. Eu gostava muito de dentística, né? Fazer as restaurações e tal, isso que mais me encantava, assim. Acho linda a dentística também. Amo assistir aqueles vídeos que postam assim, construindo um dente. Às vezes pego até sabonete, aí vão fazer esculpir. A escultura também, eu amava. Aí eu fico lá horas perdendo só olhando aquilo. Acho muito terapêutico. Escultura pra mim eu adorava fazer aqueles dentinhos nos bloquinhos. Pegava dos meninos, os meninos às vezes têm menos, né? Jeito, a gente ia lá e fazia, eu gostava bastante. Verdade. E o seu tema do TCC, teve TCC na época? Não, na época a gente não tinha TCC naquela época, não. Tá Ai, certo. que bom, que maravilha. Faz tanto tempo que eu acho que eu nem lembro. Será que teve? Meus colegas de profissão, é melhor não falar nada, então, né? Nem comenta, abafa isso daí, sabe? Verdade. Ai, não, e aí a senhora se formou, aí foi fazer a pério, né? Aí eu fui, aí logo que eu me formei em agosto, né, de 95, e logo casei, logo em seguida, em dezembro eu casei, e nisso eu já fui para São Paulo, meu marido já morava em Rio Preto, que é próximo de Bauru, 2 horas de Bauru, e eu continuei meu curso de especialização ali mais próximo, né? Porque aí todo mês eu ia para especialização. Então a senhora se formou, foi morar, então praticamente foi morar então em São Paulo. Eu morei em São Paulo, morei em São José do Rio Preto, que é uma cidade a 2 horas de Bauru. Mas chegou a montar consultório lá ou não? Não, aí eu fui assim, foi bem interessante, porque eu queria trabalhar, né? Só que eu estava inexperiente, mas eu já fazia uma especialização e é uma área que as pessoas nunca gostaram muito, que é a pério, né? E naquela época também não, tinha pouca gente que fazia periodontia. E eu fui bater de porta em porta, assim. Na verdade, eu fui para uma clínica popular. Eu falei, cara, eu acabei de me formar, não tenho experiência, vou atrás de uma clínica popular. Aí eu fui lá no centro da cidade, tinha lá precisa ser dentista, né? Eu falei, aqui mesmo que eu vou. Aí fiquei lá trabalhando como pério, fazendo raspagem, me metendo em algumas cirurgias, e só que eu não aguentei ficar nessa clínica assim, acho que não deu 2 meses. Eu falei, não, aqui eu não fico, não tem condições. As condições de trabalho que eles ofereciam, falei, não estou estudando para isso não. Aí eu falei, não, eu vou atrás de uma clínica que eu acho que eu vou gostar. Aí eu peguei e fui andando pela cidade, tinha umas clínicas assim que eu gostava, e eu bati lá na porta e me ofereci, né? Eu falava, olha, eu faço assim, estou fazendo especialização. Aí um dentista, assim, era bem conceituado na cidade, ele me aceitou tudo, mas lógico, eu atendi os convênios e ia atendendo aqueles pacientes ali, mas eu trabalhei muito como periodontista ali naquele tempo, naquele ano. Trabalhei bastante, fiz muita raspagem, aí eu acho que... Pode falar o nome dele? Doutor Heraldo, ele já até faleceu, ele tinha 2 filhos... aí tinha até um outro filho que morava numa cidade vizinha, Monte Aprazível, eu ia para lá também fazer a pério para ele, mas eles eram até conhecidos lá, mas ele mesmo ele já faleceu. Abriu as portas, né, para dar um início. Foi interessante, eu era tão novinha, né, eu estava com 22 anos ainda, e foi bem bacana, foi uma experiência bem legal. O engraçado é assim, que a gente vê assim, que pelo menos todos que passam assim não se deixam abater,
nas dificuldades. Vão atrás. Não fica de braço cruzado em casa esperando cair ou receber uma ligação, alguém chamar. A não senhora dá. foi batendo de porta em porta até alguém mas dizer o sim. o tempo todo, a gente não pode esperar, né? É aquela história, você tem que correr atrás, não Olha, pode já dormir anota aí no ponto, caderninho de vocês, hein? não A pode dica, nada de ficar sentado no sofá, Esperando cair nada do de céu. ficar vendo série Netflix, não. Bora lá, levanta e vai atrás, né, doutora? Não, e é interessante que... Aí eu fiz a especialização e o meu marido, ele é médico, ele estava fazendo residência em São Paulo, né? Aí ele falava assim, antes da gente casar, ele já falava assim, a gente vai morar nos Estados Unidos, a gente vai ficar, eu vou estudar lá, eu vou fazer uma parte da residência lá. Só que ele falava e eu falava assim, isso parece tão impossível, né? E ele falava, não, eu Tão vou distante aplicar, eu vou escrever uma carta para lá e tal, e ficava. Aí um belo dia chega a carta de aprovação dele para ir para os Estados Unidos, e era justamente quando terminava a residência dele, terminava a minha especialização, né? Que foram 2 anos. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que ir para os Estados Unidos, o que eu vou fazer lá, né? Aí lá em Bauru, tentando conversar com as pessoas, e ninguém conhecia ninguém da Filadélfia, para onde eu fui. E aí eu falei, meu Deus, para onde que eu vou? Aí eu tinha um livro de perioprótese que eu lia muito, que o autor do livro era professor da Universidade da Pensilvânia. E eu falei, gente, olha, mas ninguém conhece ele. E ele, por acaso, ia dar um curso em BH. Olha só. Naquele ano que a gente estava nas decisões, aí eu falei, gente, eu vou... E naquela época não tinha esse negócio de internet, ficar entrando, né, no Instagram de ninguém, né? Não tinha como a gente se comunicar. Eu falei, como é que eu vou me comunicar com ele? Eu vou ter que ir lá para BH. Aí eu falei, amor, eu vou lá para BH que eu tenho que falar com esse homem lá. É a única referência que eu tenho desse local que eu vou, porque eu tô indo para um lugar que eu não sei o que tem lá, não sei como é que é, não sei nada. Aí eu bati lá. Aí assisti o curso, tudo, aí no final fui lá, e em inglês péssimo, acho que até hoje ele é ruim, né, mas enfim, fui lá e tentei me comunicar com ele, dizendo que eu ia e tal, e que eu precisava de alguma referência. Aí ele falou, olha, eu não tô mais na Universidade da Pensilvânia, eu tô na Flórida, mas eu conheço uma pessoa e você pode procurar essa pessoa, e ele vai te atender bem e tal, que ele tá na universidade. Aí eu esperei, chegou o tempo, quando chegou em dezembro a gente foi para lá, para os Estados Unidos. Chorei muito quando cheguei lá. Aquela pessoa, né? Muita... Assim, o que eu vou enfrentar? O que eu vou ver aqui? Mas tive que ir. A gente ia passar 1 ano. O plano era ficar 1 ano lá. E fui. Cheguei lá, eu fui atrás dessa pessoa. Aí ele me deu o telefone dele, o contato, o endereço, só que era o endereço do consultório dele. Que era bem perto de onde a gente morava, inclusive. Aí eu cheguei lá, conversei com ele. Ele era o diretor da universidade, da Dental School, na Universidade da Pensilvânia, que a gente sabe, hoje eu sei, né, que naquela época eu nem sabia, que é uma das melhores faculdades, inclusive, que tem. Aí cheguei lá, ele foi super atencioso comigo e tal. Aí falou, não, tudo bem, você vai ficar com a gente se você quiser. Aí tinha um valor a ser pago por ano ali que a gente ficava, né? E como fellow ali na universidade. Então ele abriu as portas e eu fiquei 1 ano ali. E foi muito bom, porque ali lá eles têm uma especialização, que são 3 anos de especialização deles, que une periodontia, prótese, implante e ortodontia. São as 4 especialidades juntas. Legal, que eles fazem. Então, é assim, só que é o dia inteiro de aula. É aula de manhã, à tarde, de manhã e de tarde tem clínica, à noite tem aula, então é um intensivão. E eu acompanhei todo esse curso durante 1 ano. Então, eu acompanhava nas clínicas, acompanhava nos implantes, em cirurgia, as aulas. Então, assim, foi muito bom. Foi um aprendizado maravilhoso. Mas, doutora, a senhora podia atuar lá depois desse Não, curso? eu não podia atuar. Eu atuava, assim, como auxiliar e tal, porque realmente eu não estava efetivada no curso, porque o curso deles são 3 anos, né? Mas eu fiquei 1 ano como fellow, que eles chamam. Então, eu acompanhava as cirurgias e eu sempre me metia nas cirurgias de implante, que eu adorava, né? Então, tudo eu aprendi com eles, então todas as novidades chegavam na universidade, então tudo assim, materiais novos que iam testar, a Nobel, a Trials, todo mundo, eles patrocinavam a universidade de certa forma ali, entendeu? Legal. Então, era aí que depois que eu comecei a perceber, e talvez hoje eu vejo com outros olhos, talvez na época eu não estava não valorizava talvez tanto, talvez se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu ia valorizar mais na época, né? Mas pensar que os professores que estavam lá naquela época eram os professores que eu li os artigos deles ali, entendeu? Que eu estudei, que eu fiz, né? Que vinha pra cá, né, já depois. Então eu tive essa oportunidade de estar lá, talvez eu pudesse ter aproveitado mais um pouquinho, né? Mas foi muito bom, foi muito bom.
Então, quando eu cheguei em Manaus, aí eu vim depois de um ano, né? Veio com uma bagagem grande, né? A senhora já estava com filho nesse período? Pois é, você falou em bagagem, né? Eu vou até falar que eu vim com uma barriga de lá. Olha aí, ó. Mas O primeiro filho. E as pessoas até me julgam. Até hoje, até meu filho me julga porque eu engravidei lá. Pra ter tido lá. E era pra ter tido lá. Gente, olha, foi assim. Eu engravidei nos Estados Unidos. Quando deu em julho eu engravidei. Fiz todo meu pré-natal lá, porque eu tinha direito, como eu estava, né, inscrita na universidade, eu tinha direito ao pré-natal, eu tinha direito a ter filho. Mas me deu uma louca, eu falei, eu quero ir embora. Quero ir embora, não quero mais ficar aqui. Então, deu em janeiro, eu vim embora. Vim com uma barriga de quase 7 meses, né? Eita, já quase. E meu marido ficou terminando e eu tive filho aqui em abril. E até hoje meu filho, por que eu não sou americana? Metade americano. É o Rafael. É o Rafael. É o Rafael que hoje Rafa, tá com 24 tem metade anos. americano, Rafael, Só tá? metade. É só metade, tadinho. Aquela história, se tivesse a cabeça de hoje, né? Talvez teria. É porque é inocência mesmo, né? Não tem nem assim de pensar, poxa, eu vou ter que ele vai ter a cidadania, né? Eu acho que automaticamente você ganha. Né? Acho ganha, depois ganha sim. Mas eu realmente, eu pensava só que eu queria vir embora. Não, eu quero ir embora, quero ir para casa. Enfim, a gente tinha um dinheiro para ficar um ano lá, e eu falei, não dá mais. Mas é porque a sua família toda estava aqui, né? Estava aqui, E aí a mulher, na hora de ter o filho, sim quer, né? Tinha várias coisas envolvidas. A gente fica com o emocional mais a flor da pele, então essa saudade bate. Mas são decisões que a gente toma, né? É o que eu falo, a gente toma decisões. Agora, se foi certo ou foi errado, eu não sei, mas no final tudo deu certo. Né? Seu tá aí, tá lindo. Eu já vi os filhos lá pelo Instagram. É um mais lindo que o outro. Obrigada. Não deu certo. Pelo menos a gente acha bonito, né? Não, são lindos mesmo. E como foi, doutor, para montar o consultório aqui? Então, quando a gente chegou em Manaus, eu confesso que a gente tinha dinheiro para passar um ano nos Estados Unidos. Acabou o dinheiro, não tinha mais nada, né? Então, quando a gente chegou, eu fui morar com meus pais, estava com a barrigona, meu marido ainda estava vindo de lá, a gente não tinha nada, a gente ia construir alguma coisa. E quando eu já cheguei com aquela barriga e querendo trabalhar, né? Eu falei, não, preciso trabalhar, pra vocês terem ideia, eu não tinha dinheiro, as pessoas falam, você já tinha tudo. Não tinha dinheiro nem para pagar meu CRO na época. Eu brinco, meu CRO era R$80, eu não tinha dinheiro para pagar CRO, eu fui pedir da minha mãe, você não tem R$80 para me pagar, porque eu preciso da minha inscrição, né? É porque as pessoas não entendem, a senhora estava lá, mas não estava trabalhando, a senhora estava tendo a experiência, né? O dinheiro que a gente tinha foi para pagar e se manter, né? Os pais ele ainda ajudaram a gente a se manter lá durante um ano, numa condição assim bem simples mesmo, que a gente foi para estudar. E aí quando eu voltei a gente não tinha nada. Só que eu tinha uma cunhada minha, que era casada com meu irmão na época, e ela já tinha um consultório dela. Ela tinha uma sala no Semon e ela já queria inclusive fechar o consultório, ela não queria mais atuar. E eu falava, não fecha, deixa que eu espera um pouquinho. Aí, como ela não atendia pelo horário da manhã, eu falei, não, eu posso atender lá pelo horário da manhã? Aí ela, não, tá bom, tudo bem, então tá. Então eu fiquei atendendo pelo horário da manhã. E eu com aquele barrigão, o negócio falou de ir atrás, realmente eu sou muito ansiosa, assim, atrás das coisas. E como eu já tinha um título de especialista e tal, eu era cheia dos certificados, né? Então, eu fui atrás de todos os planos de saúde que tinha, convênio, eu fui atrás. Então, eu peguei tudo. Era Bradesco, era Infraero, era GEAP, todos eu peguei. E aí, fiz aquela carta, eu falei, agora eu vou criar uma carta de clientes aqui, né? E assim foi. E como as pessoas indicavam muito para periodontista, começaram a me indicar muito. E eu ia fazendo aquele trabalho, ia aumentando, e uns indicando, e o paciente indicando também. Só que eu não fazia muita prótese, mas eu comecei a ver que eu podia fazer, né? Porque eu comecei a fazer a pério, aumento de coroa clínica, e eu fazia os preparos para ajudar os dentistas, e eu falava, bom, eu acho até que eu consigo, dá para fazer e tal. E já fazia implante, eu já tinha feito meus cursos de implante também, lá em Rio Preto, a gente tinha feito São José do Rio Preto em São Paulo, tinha visto muito implante, eu falei, bom, o implante o convênio não paga, então tudo era à parte, né? Então foi ali que eu fui criando uma clientela. E a partir daí, aí pronto, aí eu comecei a ocupar um espaço já do consultório, já dava 1h da tarde, eu já com paciente, e a outra querendo entrar. Aí eu pensei, eu vou comprar um consultório, uma cadeira odontológica, porque aí que eu compro a cadeira e já posso montar meu consultório, né? Aí foi que eu fui pro meu pai, né? Não tinha condições, estava começando a trabalhar. Eu falei para ele, não, aí nisso eu já tive filho, aí foi, eu comecei a trabalhar antes de ter filho, aí eu tive filho, parei durante um mês, já voltei a trabalhar de novo. Aí eu fui para ele e falei, pai, o senhor pode me ajudar a comprar um equipamento? Eu comprei até um da Gnatos, bem simples, né?
Aí eu falei, eu preciso pagar R$ 850 por mês, só que são 10 vezes, 10 parcelas. Só pode me ajudar? Pelo menos para ser um respaldo, assim, porque se eu não tiver condição, só me ajuda? Aí ele falou, não. Meu pai já estava numa condição ruim financeira. Ele falou, não, se você quiser comprar, você compre com a sua condição, porque eu não tenho condições de te ajudar. Aquilo foi um baque, assim, para mim, sabe? Que meu marido também começando. A gente começando, mas eu falava, cara, eu preciso comprar esse equipamento. Eu preciso. E eu nem tinha ideia de... Eu estava assim, uma hora eu vou ter que montar meu consultório. Aí eu comprei. Eu falei, não, eu vou tentar. Aí todo mês, né, ali... Aí eu peguei, acabou que quando deu 7 meses que eu estava no consultório dessa minha cunhada, ela falou, não, Cláudia, não vai dar mais, aumentou também minha clientela e eu vou precisar usar o horário pela manhã. Aí meu consultório já estava comprado. Aí eu falei, ai, que bom, então já tá tudo certo, eu vou alugar uma sala aqui no Semon e vou montar meu consultório. Aí pronto, aí eu montei meu consultório e fiquei trabalhando ali no Semon, reformei a sala e aí foi dando tudo certo, né? Aí passei, eu acho que uns 3, 4 anos ainda nessa salinha lá no Semon, trabalhando ali sozinha. E ali foi realmente o segundo começo, né? O começo foi ali na sala, nessa primeira sala, e esse aí no segundo começo. Engraçado, né? Como é as coisas assim. É. É você fazer acontecer, não esperar acontecer. É. Acho que é o exemplo que a doutora traz aí nesse momento, realmente. Realmente, por isso foi indicada, inspiradora. Que mulher. Tá vendo? Mas teve Tá vendo, muita povo? história aí. As pessoas acham assim, com certeza já chegou. O que meu pai fez e que eu achei muito importante, meus pais fizeram, foi dar essa educação pra gente. Então, o que ele falou assim, eu pensei, pai, na época o que tinha de melhor era Bauru, não, você tem que ir. Então, realmente, ele pagou nosso curso em Bauru, tanto o meu, da minha irmã na época, e pra gente foi muito importante isso. Então, a bagagem que a gente tinha, né, de ter estudado realmente numa escola de renome, assim, tudo, então isso foi muito importante. Mas depois, realmente, a condição dele diminuiu. Ele tinha uma condição financeira muito boa, depois realmente já ficou numa situação complicada, aí ele já não tinha mais condição de ajudar. Então, a gente tinha que caminhar com as próprias pernas. Mas isso é muito legal, eu acho que é o que faz a gente dar até mais valor, entendeu? E isso eles ensinaram muito pra gente também. Eu aprendi muito com meus pais isso, a correr atrás, não esperar em ninguém. Às vezes o pessoal acha tudo que é sorte, né? A fulana teve sorte, vive sorte, bem, é sorte. Mas não sabe o que passou. Ou até mesmo fala, né? Porque o pai vê, né? A família tem coisa, foi a família, ajudou, enfim, mas não sabe mesmo o que tem por detrás, Todo né? mundo quer ter as coisas, mas ninguém quer pagar o preço, né? Não. E outra coisa, demora, eu acho, assim. Hoje em dia as pessoas querem as coisas mais rápido. Todo mundo fala isso, né? Hoje em dia os jovens, né, acham que pode é assim, é só instalar o dedo e você alcança, né? não tem mais... Porque a internet prega muito isso, né? Que você consegue, tudo que você quer, você pode. Mas eu acho que tudo tem um tempo, tem uma escalada. E essa escalada é importante, até para você valorizar as suas conquistas e pensar. Porque cada hora você também tá com uma maturidade diferente para alcançar aquilo. Eu acho que Deus abre as portas assim na hora que tem que ser abertas mesmo, né? Para uns abre mais rápido e também tem gente que, aquela história, tem uma maturidade diferente. Mas eu acho que eu fui alcançando essa maturidade aos poucos. Até hoje eu me sinto assim, cara, agora eu tô pronta para enfrentar um outro desafio como eu tô enfrentando agora. Que é o meu quarto desafio, eu acho que eu entendo na minha área depois de formada. Porque depois que eu fiquei no Semon, eu sempre pensava assim, eu quero ter uma clínica, né? Eu quero ter uma clínica grande, eu quero ter uma clínica numa casa. Eu não queria ter uma clínica numa sala comercial. Engraçado que até um dia desse eu estava lendo um livro falando sobre isso. Você tem que ter um objetivo para você correr atrás dele. E eu sempre tive esse meu objetivo. Eu queria ter uma clínica. E pronto. Então eu ficava atrás de uma casa no Vieira Alves e tal. E achei a casa que eu queria. E eu falei, cara, é essa casa. E a gente foi atrás e tal. Também sem muita condição. Eu falei pro meu marido, não, aqui eu já tinha meus 2 filhos. Eu vou criar meus 2 filhos, vou morar atrás. Eu queria uma casa para morar atrás, morar e trabalhar na frente, e foi tudo assim. E a gente reformou a casa, e essa casa eu tô lá há 20 anos, né? E aí, só que trabalhava eu e meu esposo. Ele oftalmo e eu dentista. Aí criamos os meninos atrás, depois eu tive a Isabela, também ela nasceu ali e tal. E foi muito legal, porque eu consegui ter os meninos, consegui criar eles, estar junto, e ao mesmo tempo trabalhando, estar presente da vida deles. E era isso que eu queria. Só que aí depois a gente construiu uma outra casa, foi morar em outro lugar e a casa ficou enorme lá no Vieira Alves. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Procurei algumas pessoas que quisessem se associar a mim, porque eu acho que eu precisava de uma força. Aquela história, eu também não estava madura para estar sozinha. Aí foi aí que eu chamei meus primeiros sócios, que foi o Rogério Carvalho, né? Que ele estava uma vez numa reunião lá na UEA. Depois é outra história, que eu dava aula também na UEA, né? Que eu fui professora.
Aí eu chamei ele, eu falei, Rogério, é assim, tem uma história assim, assim, eu queria que você não quer trabalhar comigo? Aí eu convidei ele ficou meio assim, né? Não, mas como e tal? Aí eu mostrei o que eu queria e ele também tinha a mesma ideia, de montar uma clínica diferenciada, uma clínica ampla. E aí, só que quando ele foi lá na casa, eu trabalhava numa sala e meu marido na outra. Então a gente ia reformar e fazer uma clínica com oftalmologia e odontologia. Aí ele falou assim, Cláudia, mas não vai dar certo, porque uma das coisas é a oftalmologia junto com a odontologia. Aí eu falei assim, não, mas não tem problema não, ele vai sair, porque ele já tem outra clínica, ele não vai ficar aqui. Aí o Rogério, eu falei, não, tá tudo certo. Aí eu chamei meu marido e falei, olha, não vai dar pra você ficar. Realmente eu já pensei nisso, e não vai dar, vai ser só odontologia. E aí foi que a gente montou a Ability na época, foi em 2010, e foi realmente um grande sucesso. A Ability ficou 13 anos, né? E foi um up, assim, na minha profissão. Foi ali quando eu conquistei muita coisa que é o que eu imaginava, que é o que eu sonhava. Inclusive, eu encontrei um amigo meu que eu fiz curso de especialização lá em Bauru, e eu encontrei ele depois de uns 10 anos num congresso, e ele falou assim para mim, Cláudia, você já tem sua clínica? Só que nessa época eu não tinha Ability ainda não. Aí eu falei para ele, olha, eu não tenho a minha clínica, eu já estava ali naquele espaço que era legal também, eu falava, olha, não tenho a minha clínica ainda, mas eu ainda vou ter do jeito que eu quero. E aí, anos depois, o sonho se concretizou, né? Porque foi um sonho, realmente, a Ability foi um sonho. Muito. E aí, depois Esse é um sonho, Aí, inclusive, na época, eu dava aula, eu fiquei, acho que 7 anos dando aula na UEA, fiquei e tal, minha filha nasceu, eu estava dando aula ainda, e na época eu tive que decidir, eu falava, porque a gente estava falando antes, né? Família, dava aula, tinha consultório e era muita coisa. Eu falei, eu não consigo conciliar tudo. Minha filha precisando de mim, os meninos pequenos, eu falei, uma coisa eu tenho que abrir mão. Aí eu abri mão da UEA. Naquela época, algumas pessoas me criticaram, eu terminei meu mestrado e abri mão. Eu falei, não vou, eu quero seguir minha clínica, que inaugurou a Ability, né? E eu falei, não, eu vou seguir. E pronto, e fechei essa porta e segui adiante só na clínica. Você dá aula de quê? Eu dava aula de pério e dava na clínica integrada também. É engraçado, né? O doutor Cristiano, ele falou, também estava nesse impasse, né? Família, consultório e aula, e ele optou em fechar a clínica e... Pois era. Eu lembro do nosso coordenador lá, o professor Taveira, ele falava, Claudinha, não faz isso. Mas por que você vai fazer isso? Meu consultório é chato. Eu falava, professor, não é, eu adoro a minha clínica, eu adoro lidar com as pessoas, eu acho divertido. E assim, é uma coisa que eu sou realmente apaixonada. E ali eu sempre tive a oportunidade de fazer o que eu queria fazer. Assim, de transformar vidas, transformar bocas, né? Eu faço reabilitação, que é a parte de prótese, pério, implante, estão tudo junto. E eu gosto daquela, eu gosto daquela construção, né? Daquele desafio. E para mim sempre foi muito legal. Então eu gostava mais dali do que realmente, não que eu não gostasse da universidade da UEA, eu gostava de estar ali com os colegas, com os alunos, né? Eu tenho muito carinho, né? Hoje até tenho alunas antigas minhas que estão trabalhando comigo hoje. Mas, assim, eu precisava da clínica, era que cada um se identificava com alguma coisa. Sonho, né? Um sonho. Aí ele falava assim pra mim, eu lembro dele falar assim, Cláudia, os teus filhos não são diferentes de nenhum outro, são tudo igual, vão se criar tudo igual. Eu falei, professor, eu sei, mas o tempo não volta, e esse tempo que eu tenho agora, então eu tenho que tomar essa decisão na minha vida. Então, cada um segue um caminho, né? E esse foi o caminho que eu segui. Mas essa parte eu não me arrependo, não. Eu acho que valeu muito a pena e até hoje está valendo. É o que eu gosto de fazer, realmente. Certo. Linda história, né, doutor? Tem muita história. Aí, enfim, depois desse tempo, a Ability ficou, né, durante 13 anos. Aí a gente desfez a sociedade. Depois eu montei a Dentify, que hoje a Dentify está fazendo 1 ano e 2 meses já. Montei com a doutora Bianca, que foi minha sócia, até abril, e agora a Bianca pediu para sair. A Bianca tomou a decisão na vida dela, realmente ficar com os filhos dela e não tá mais comigo, então eu tô assumindo a clínica hoje sozinha, que a gente estava falando de ser ainda, ter que administrar. E todos os dois foram embora, né, de Manaus? O doutor Rogério ainda continua indo e voltando, e a Bianca, ela ainda está em Manaus, ela vai morar fora, mas ela não quer mais atuar em clínica, em consultório, ela não quer mais ter consultório, por enquanto. Entendi. Pelo menos por enquanto, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, então, mas por enquanto é isso. E agora tá assumindo sozinha, né? Eu tô assumindo sozinha, Dentify, mas estou feliz também, é uma outra etapa, reunindo uma equipe legal, e tô feliz, assim, com o resultado que a gente tá tendo, sabe? Eu sempre procurei, assim,
partir para um público diferenciado, um atendimento diferenciado, um atendimento de qualidade, dá muito trabalho, né? As pessoas falam, não sei como é que você aguenta isso e tal. Dá trabalho, é todo dia um aprendizado novo, é um detalhezinho novo que você tem que fazer, que você tem que preparar. Não é fácil manter uma clínica nesse padrão e é trabalhoso, mas é um trabalho que a gente tem muito resultado e isso me satisfaz como profissional, né, na vida pessoal também. Então eu me sinto feliz ali naquele momento, sabe, de ter conquistado tudo que eu conquistei e estar firme ali. E os filhos, nenhum tem... Não, Puxou pra nenhum esse lado? filho foi para esse lado, não. Um filho mora fora, o outro está comigo na clínica hoje, ele está fazendo contabilidade, ele está comigo hoje me ajudando, já está um mês que ele Mas está não comigo. na área de cirurgião, né? Não Só na área como dentista. E a outra que está fazendo medicina, né, que está indo para puxou pro lado do pai. Doutora, tem algo marcante assim na sua vida? O mais marcante? porque são tantos, né? Muitas emoções, mas algo assim bem marcante. Tem muitas histórias marcantes na minha vida. Assim, quando a gente fala marcante, a gente sempre pensa em sofrimento, né? Não sei. Talvez assim. Pode ser também alguma conquista. Né? Eu acho que a conquista, eu acho que mais conquista do que a gente conquistar uma família, assim, para mim é uma realização, né? Tanto a vida, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal. E eu acho que, graças a Deus, eu consigo me equilibrar, assim, apesar, né, de trabalhar muito e tudo. Mas tem coisas marcantes na minha vida que foi quando eu perdi minha irmã e meu pai, né? Que foram pessoas que nos deixaram, assim, muito jovens. A minha irmã, que era um exemplo para mim, a gente era muito próxima. Minha irmã era dentista também. Eu sempre me espelhava nela, ela que chegava para mim e falava, Cláudia, vai acontecer isso e isso na faculdade, no próximo período é isso e isso. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, eu me espelhava muito nela. E a Andréia nos deixou com 30 anos de idade, ela já morava em São Paulo. Então, foi um baque muito grande, a gente não imagina, né? Falou assim, nossa, eu nunca imaginava em perder alguém, de repente... 30 anos, muito jovem. Muito jovem mesmo. Muito ela já jovem. tinha família? Tinha, ela tinha 2 filhos, né? Eles moravam já em São Paulo. Pode compartilhar com o que foi? Foi durante uma cirurgia. E ela faleceu. E foi muito triste, realmente. E aquilo, assim, é um baque pra gente, mas a gente tem muita fé, né? E sabe que Deus sabe de todas as coisas, e sabe que tudo tá no tempo de Deus, né? A gente não pode questionar. Só que não bastasse isso, depois de 10 anos, né? Parece que a gente estava tentando se recuperar, enxugando as lágrimas ainda de uma perda, aí meu pai vinha a falecer, que foi logo no ano da inauguração da clínica. Puxa. E meu pai também era uma pessoa, assim, muito marcante. Você estava me perguntando até de uma história marcante, eu falei, assim, relacionada até à minha profissão, que quando... O meu pai era uma pessoa que gostava muito de estar presente, sabendo das coisas e participativo. E eu lembro que quando a gente fez a inauguração da Ability, foi uma festa também muito bonita, uma festa grande. A gente limpou tudinho a clínica, né? Que a inauguração ia começar às 7 horas da noite. Aí meu pai esperou todo mundo sair da limpeza, né? Limpou tudo lá dentro. Aí as meninas estavam lá organizando. Aí ele foi. E aí ele falou assim que ele queria entrar para conhecer a clínica antes de qualquer pessoa. Mas aí o interessante, eu vou contar depois a história para voltar. Quando ele faleceu, a gente foi para lá durante a semana, na casa da minha mãe, organizar, e eu abri o cofre deles para ver se tinha alguma coisa, né? Eu esperava muito dinheiro, né? Aí quando eu abri, tinha um propé sujo. Aí eu falei, mãe, o que um propé tá fazendo dentro de um cofre? Aí ela falou, Cláudia, você não sabe. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, no dia da inauguração da Ability, ele foi lá, depois que vocês todos tinham saído, antes de começar a festa, ele pegou, colocou o propé, as meninas falaram assim, seu Nilson, só pode entrar se for com propé. Aí ele falou, não, entrou com propé, colocou, calçou, andou na clínica inteira, aí ele tirou o propé, guardou, chegou em casa, chegou com a minha mãe e falou assim, olha, tá aqui, eu fui o primeiro a entrar nessa vitória da Cláudia, tá aqui, ó, vou guardar. Que lindo. Pra servir de recordação. Aí deu 6 meses ele faleceu. Então, assim, hoje, assim, e quando ele faleceu, foi um momento que a gente ainda estava começando, né? E ele ficava me perguntando, quanto você gasta disso? Quanto que é a tua despesa? E ele ficava muito preocupado. Ele falava assim, por que você construiu uma coisa tão grande? Por que vocês fizeram isso? E eu falava, pai, grande é aquele cruzeiro que eu fui fazer na viagem. Isso aqui não é grande não, pai, vai dar certo. Mas ele ficava tão preocupado.
E eu acho que a gente conquistou tanta coisa depois, né? Eu queria que ele tivesse vivo ainda para ver as conquistas. Mas eu tenho certeza, se ele estiver em algum lugar Ele tá vendo vendo. tudo isso, eu acho que ele está muito feliz. Tá mesmo. Além de estar vendo, ainda tá lhe ajudando muito. É É um anjo, né, hoje. Mais presente, né? A gente sempre queria, assim, a ideia de agradar, né? Seu orgulho. E... Mas tenho certeza que é. Chora assim porque ela eu já chora, né? Já perdi meus dois, meu paizinho e minha mãezinha. Então, assim, É muito difícil, sei né? como é. Só para quem já perdeu sabe. E um momento de superação na sua vida, assim, será que foi quando surgiu a nova clínica? Um momento assim de... Foi, eu acho que é tudo uma conquista, né? Mas engraçado que eu estou vivendo um momento, talvez, de superação. Quando a minha sócia falou agora em março para mim, que ela falou assim, Cláudia, eu não vou mais querer ficar, eu quero seguir outro caminho na minha vida e tal. E ela ficou muito, a gente é muito amiga, e ela falou, eu tô preocupada com você, como é que você vai fazer para ficar sozinha? Há um ano eu falei para você que eu ia ficar junto. Eu falei, Bianca, deixa eu te falar, há um ano realmente eu precisava de você. Há um ano eu tava até preocupada o que eu ia fazer, porque ela queria ir para um consultório pequeno, e eu falava que eu não queria, mas ao mesmo tempo eu tava morrendo de medo de ficar ali sozinha, né? Ou mesmo com ela, para ficar com uma clínica grande daquela, com uma despesa muito alta. E eu falava, não, Bianca, eu vou ficar aqui e tal. E agora eu falei para ela, Bianca, quando você entrou há um ano atrás, eu acho que foi muito importante. Era um momento realmente que eu precisava de você. Mas agora, eu sei que eu posso caminhar sozinha. Eu acho que é aquela história, né? Deus bagunçou tudo, espalhou todas as pedras e agora juntou tudo e agora eu consigo. Então, E eu tô passando, faz já 3 meses que eu tô sozinha, e eu tô passando por um momento realmente maravilhoso na clínica, que eu não esperava. Mas eu acho que é tudo as mãos de Deus na minha vida, sabe? Aquele momento de falar assim, não, você consegue, você vai conseguir. E talvez esse seja o momento da superação. Eu acho que ainda, lógico, para concretizar tudo isso, eu ainda preciso de mais tempo. Eu sempre preciso de mais, né? Minha mãe fala assim, agora você já começou. Eu falei, não, calma, eu ainda quero, né? Eu ainda quero realmente fazer aquilo, tal coisa. Eu sempre quero fazer mais alguma coisa. Eu sempre fico assim, né? A pessoa às vezes fala, você conquistou tudo? Isso não existe. Eu acho que sempre a gente está em busca de alguma coisa, né? E eu acho que eu sou... É a ansiedade que falam, se é ansiedade eu não sei, mas eu acho que sempre dá para melhorar, sempre dá para buscar alguma coisa. E agora já, né, eu pensando assim, cara, eu tenho que pensar também o que vai ser de mim daqui a 10 anos, onde eu vou estar, onde é que eu vou querer estar. Então eu sempre penso onde é que eu vou querer estar daqui 5, 10 anos, como é que vai ser minha vida. E eu já tô pensando lá, né? A idade chega, né? A idade chega, já chegou. E chegou muito bem, né? Porque a doutora é linda, né? Depois vai Obrigada. contar os segredos também aí Tem segredo? dessa juventude. Qual é o segredo, né? Então, assim, mas doutora, realmente principalmente pra gente, né? Que a gente não tem, na faculdade, já foi citado aqui, é muito escasso de como administrar, qual documento, o que é necessário, e corre atrás e monta, e é umas coisas novas, cada dia que passa é uma novidade realmente, de né? empreendedorismo, né? Muito De administrar. fraco, administração. Isso, assim, é interessante que quando a gente montou a Ability, eu não entendia muita coisa, né? Meu sócio, assim, já estava à frente de mim 10 anos, então ele já tinha a esposa dele que foi nacional administradora, então eu entendi muito com eles, eu aprendi muito com eles. É aquela história, eu precisava muito deles naquele momento, eu estava sozinha, perdida. E aí a gente começou, então, hoje eu já entendo muito mais coisa, hoje aí fiz cursos, né? Claro que aí foi em busca dessa parte. Então, consultorias, tudo nessa área de administração, de empreendedorismo, de consultório, de clínicas. Então, isso tudo tem me ajudado muito a entender. E hoje, graças a Deus, a gente tem internet, está tudo na internet, gente. Eu falo às vezes as pessoas falam, não sei o que é isso. Eu falei, não tem como não saber, tudo está no Google, né? Você digita lá, e agora com o chat GPT, né? Que eu não sei, tudo vai no chat GPT lá. Rapidinho. Então, então não tem como a gente não... É só ter mais tempo, só que tem aquela dedicação. A gente tem que ter essa dedicação. E hoje eu sou muito de clínica, de atuar, e hoje eu tenho que deixar um pouquinho de atuar para poder... A gente tem que recuar um pouquinho, né, para conquistar outras coisas. Tem que ter um tempo e eu tô também passando por esse momento, essa transição não é fácil, é um pouco difícil. A gente tem que parar para aprender, né? A senhora tem saudade de algo do passado, assim? Pudesse voltar atrás? Saudade dos meus meninos pequenos, né? Cresce rápido, né? Cresce muito rápido. Quem eu tem vejo, filha... eu tava vendo o Instagram, ela com a filhinha dela, assim, eu me comparei, assim, né? Porque a gente também tem uma princesinha. Então, cada fase, assim,
Ela faz dança, né? Ela fazia, hoje já tá na Já, faculdade, eu já vi não ela vai. fazer, assim, são fases de menina, assim, que às vezes a gente É. fica pensando, oh meu Deus, eu deveria ter curtido mais, É, ter feito ai, mais alguma gente, é muita coisa. saudade que eu tenho dos meninos pequenos. Saudade, bom, tanta coisa que eu tenho saudade, né? Mas é a que a gente fala, o tempo não volta, por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo. E eu acho que quando a gente fala do tempo certo para as coisas, né? Hoje, por exemplo, eu estou num tempo, minha filha mais nova já está na faculdade. Então, meus filhos, um mora fora, o outro também já está na faculdade. Então, eles já têm a vida deles. E hoje eu tenho mais tempo para me dedicar ao quê? À minha clínica. Então, apesar de antes eu trabalhar muito, mas eu trabalhava, sempre estava em casa, eu sempre almocei em casa para buscar eles na escola, levava, almoçava à noite, mesmo que eu chegasse tarde, mas eu estava ali fazendo a comidinha e tal. Então, eu acho que eu me esforcei muito em relação a isso, apesar de ter um tempo reduzido. Mas eu acho que era um tempo de qualidade que eu tinha com eles. Até a gente conversa muito sobre isso, sabe? Mas eu procurei me dedicar muito aos meninos, ao meu marido. E hoje, menos. Hoje eu já tô assim, não almoço mais em casa, né? Vocês já têm a vida de vocês e tal. Então hoje eu sei que eles também não precisam tanto mais de mim como precisavam antes. E eu acho que é esse momento, né? Então, agora eu posso ser CEO da empresa, agora é dentista, né? E eu vejo assim que é muito amiga da sua filha, né, também, né? Ai, meu xodózinho. Eu queria muito ter uma menina. Os meninos sabem, não vou esconder isso de ninguém, né? Que eu tive os 2 meninos, sou apaixonada pelos meus filhos, mas eu queria muito ter uma menina. E aí foi a tentativa do 3º filho e veio, né? A Isabela. E doutora, uma pergunta, se não fosse para ser dentista, o que a senhora seria? Então, é o que eu falei, que eu queria muito ser arquiteta. Até um tempo eu ainda pensei em fazer a faculdade de arquitetura, assim, mas era uma loucura. Eu falei, não, eu acho que dizem que nessa vida, eu não sei se a gente consegue ser 2 coisas assim, né, e atuar tão bem, mas eu gosto muito de arquitetura, de construção, eu acho muito legal. Entendi. E tem projetos novos aí? Indo? Não, o projeto novo é justamente isso, que eu tô, né, sozinha na clínica, com ideias e ideia todo dia e tentando organizar as coisas, fazer agora do meu jeito, não que eu não fizesse antes, mas agora sim, né, pelo menos é uma cabeça pensante, só se eu errar, errei, se eu acertar, acertei, mas eu quero sim fazer aquilo maior ainda. Tem um momento para eternizar para a vida? Um momento para eternizar? Ai, são tantos momentos, não sei. É uma pergunta que. Fora para a mãe que já teve 3 filhos, né? No caso, eu acho que cada nascimento, né? Mas olha, fora nem isso. fala. Se alguém me perguntar um dos momentos mais felizes da nossa vida, quem é mãe, eu acho que fala que foi o nascimento dos filhos da gente. Eu acho que quando a gente vê. Ai, eu acho que é uma alegria que entra aqui que eu não sei. E é um amor só cresce, só cresce, só cresce. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Ah, meu Deus. Ninguém me falou que ia ter esse bate-bola. Que negócio é esse aí de bate-bola? Vai falar uma palavrinha e a senhora, né, que vier na mente aí, a senhora fala pra gente. Tá bom. Significado. Quem começa? Pode começar, doutor. Odontologia. É uma paixão. Um filme. Ai, Diário de uma Paixão. 2 paixões. Amor. Minha família. Família. Ai, é meu tudo. Um lugar. Um lugar. Ai, é um lugar Itália. Uma inspiração. A minha mãe. Algo que não pode faltar na sua vida. Deus. Uma frase. Ai, se esforce sempre e dê o seu melhor em tudo aquilo que você fizer. Uma memória. Pode ser 2 também. Pode ser 2. Memórias tristes que é a perda da minha irmã e do meu pai. São memórias que nunca passam da nossa gente. Nunca. Nunca. É todo dia, a lembrança eterna. Respirar fundo do jeito que... Você sabe, né? Não sei. Não, tá de chorar já. Uma cor. Uma cor. Eu gosto do azul. Um sonho. Um sonho é ver meus filhos conquistando o espaço deles. Uma comida. Camarão. Eu amo camarão. É doido. Vamos marcar, né? Vamos marcar. Adoro e adoro fazer também camarão. Uma palavra que lhe define. Esforço. Dinheiro. Dinheiro é uma consequência, eu acho. Sucesso.
Ai, sucesso, eu penso, é tanta coisa sucesso, mas quando você consegue ver as pessoas que estão do teu lado felizes, eu acho que para mim já é um sucesso. Deus. Deus é meu tudo, é meu guia, é meu refúgio, é minha segurança, é minha esperança. Ele é tudo para mim. Gente, ai, deixa eu respirar fundo. Deixa eu limpar as lágrimas aqui. Que esse povo agora que vem, agora só até vai me fazer chorar. Então, gente, esse foi mais um podcast, mais uma história linda de vida, algo pra gente somar, né, pra te levar pro nosso dia a dia. Doutora, gratidão e uma lembrança. Uma pequena lembrança, mas é de coração, viu? Muito aí obrigada, vai a nossa ó. mascote aí, tá? Linda, olha, gostei dessa saia aqui, ó. É, Ô, Chuchu. flufuzinho, Eu queria a né? grande, por que eu não ganhei a grande? Que a grande é a Ah, eu nossa. quero a grande, poxa vida. Se a Tá gente falando pudesse, parabéns, viu? ô, O seu doutora, consultório lá, Adorei, tá? já pode abrir, pode, não? pode, Pode, ficar à fica à vontade. vontade. Dá tempo de abrir É de ainda? coração. Quer Olha agradecer, aí. tá? Eu sei o corre-corre. Olha só, vou tomar esse café lá no consultório, hein? Amanhã eu já vou Olha postar que aqui coisa pra vocês. boa. Poxa, gente, que legal. Olha aí. É uma camisa assim. Adorei, viu, gente? Muito, muito, muito Olha, sucesso isso pra vocês, viu? é Excelente o- ideia, compartilhar a história de cada um, né? Cada um com uma história diferente. E é Linda, importante, né? a gente gosta também de falar um pouquinho da gente, né? Porque às vezes as pessoas seguem a gente, vê o nosso trabalho, mas não sabem nem um pouquinho, né? De onde a Não. gente veio, que a gente... E são Sim, histórias de estou- superação mesmo, de sucesso. E continue assim, sendo inspiração no dia a dia da Obrigada. gente, tá? A gente Parabéns, A né? gente costuma falar que a roda já foi inventada, né? Esse podcast ele está aqui para mostrar para as pessoas como fazer, como vocês fizeram, como alcançaram onde estão, para as pessoas tentar se espelhar e tentar chegar onde vocês estão. Viu? Parabéns, doutora. Obrigada, Uma grande gente. honra ter você aqui. Imagina, é um prazer meu tá? estar aqui com vocês, viu? Eu Muito acredito obrigada. que a gente vai ter que fazer um segundo. Nós vamos ter a live, vamos combinar com a doutora, tá? Vai ter a live pra semana, tá bom? Vambora, e vambora. vamos Divulgado. pedir, Vai ser um gente, prazer. quem tá aí, não se esqueçam, se inscrevam, compartilhe, comenta, tá? Vão lá, segue a gente no Instagram também e vai divulgando aí pra todo mundo pra assistir, papai, mamãe, família, amigos, tá Isso bom? aí. Prestigiar essas histórias lindas de sucesso que vem para somar, não somente na vida acadêmica ou do profissional, mas no nosso dia a dia, tá bom? Então, obrigado, gratidão por vocês estarem aí acompanhando a gente. Gratidão, doutora, Muito obrigada, por aceitar gente. o Muito obrigada convite, tá mesmo, bom? E a gente vai se falando e vocês aí fiquem com Deus, né, doutor? Isso. E até a próxima, Até a pessoal. próxima. Tchau.